Boa noite. Vamos para mais um culto. Nosso culto do domingo, primeiro dia da semana. Estou procurando o meu caderno de nomes. Vocês estão com os seus aí? A água, tá aqui meu nome, meu caderno de nome. Meu caderno de nomes, onde nós vamos fazer orações para todos. Vamos chegando, tá na hora. Vamos começar? Boa noite, Priscila. Bom te ver. Está melhor? Espero que sim. Assim como todos, né? Que estão se recuperando. Hoje eu vou pedir licença. Mexi aqui. Hoje eu vou pedir licença para a gente ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Começar a semana com o capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo. O maior mandamento. Hoje nós vamos fazer desta forma para que a gente fique feliz, viu, Priscila? Para que a gente possa estar trabalhando esse tema. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus. Imagino que, por mais que descansemos, porque teve sábado, teve domingo, mas hoje a gente quer ficar mais light, para que a gente possa dormir, refazer nossas energias, nossas forças, revigorar nosso espírito, nosso corpo, para que amanhã seja uma ótima semana, né? Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo. E como todos os dias nós vemos, lembrar que Jesus bate na nossa porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Está em Apocalipse 3:20. Que a gente possa abrir essa porta para Jesus, para que ele entre em nosso lar. Entre na nossa vida já fazendo grandes diferenças. Que nós possamos estar nos observando. Boa noite, Cássia. Bom que você entrou. Então, que a gente possa estar nos observando, como ontem nós lemos a lição, que Miramês sugere que a gente observe os nossos pensamentos e a criação das ideias, né? Então, que nós hoje alinhavamos aqui
e alinhamos com o maior mandamento. Que Jesus chegue na casa de todos, chegue nos hospitais, chegue com esse amor maravilhoso que Ele tem e já faz aquela diferença em todas as alas, em todos os hospitais, junto a todos os profissionais, bem como nas escolas, como nos presídios, nas casas onde as pessoas estão se recuperando, ou estão em tratamento, ou estão aguardando o dia de uma data boa para operar com segurança. Sigamos então junto de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sejam todos bem-vindos. Que nós possamos nos unir nessa corrente divina, de bênçãos, de paz, de amor, de carinho, para com todos, sem julgamento e sem crítica. Porque Jesus é o grande, o coordenador dessa terra. Que nós possamos ligar o nosso pensamento a Jesus, enquanto tudo que precisa ser modificado nessa terra, que nós possamos ligar o nosso pensamento a Jesus, porque Ele tudo pode. Que assim seja, amém, para que todos possam ser muito bem cuidados. Então, o maior mandamento são partes da Bíblia, né? De Mateus, de Lucas e de Mateus também. Então tem Mateus de 22, capítulo 22, de 34 a 40, depois capítulo 7, o item 12, Lucas 6, capítulo 6, item 31, versículo 31, depois Mateus, capítulo 18, versículo 23 a 35. E depois tem um pequeno comentário. Então, Jesus gostava de contar parábolas, né? Contar histórias para que eles pudessem entender o que ele estava querendo dizer. Então vamos à história para que a gente também possa entender o que ele queria nos dizer, o que ele quer nos dizer. Os fariseus, ao ouvirem que Jesus havia feito os saduceus se calarem, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhes respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Fazei aos homens tudo o que gostarias que eles vos fizessem, pois esta é a lei e os profetas. Tratai todos os homens da mesma maneira que gostarias que eles vos tratassem. E agora ele vem contando uma história, né? O reino dos céus é comparável a um rei que quis pedir contas aos seus servidores. E tendo começado a fazer isso, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha condições de pagar-lhe, seu senhor lhe ordenou que vendesse sua mulher, seus filhos
e tudo o que possuía para liquidar sua dívida. O servidor, lançando aos seus pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência, pois eu vos pagarei tudo. Então o senhor desse servidor, ficando tocado de compaixão, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas, agarrou-o pelo pescoço, sufocando-o, e dizia: Paga-me o que me deves. E seu companheiro, atirando-se aos seus pés, suplicou-lhe, dizendo: Tende um pouco de paciência, que vos pagarei tudo. Mas ele não quis escutá-lo, e indo embora, fez com que o prendesse até que ele pagasse o que devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, ficaram extremamente aflitos e avisaram seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então o senhor, fazendo-o vir, disse-lhe: Mau servidor, perdoei tudo pelo que me devias, pois me pediste isso. Não deverias, então, ter tido piedade do teu companheiro como tive de ti? E seu senhor, furioso, deixou-o nas mãos dos carrascos até que pagasse tudo o que lhe devia. E deste modo que meu Pai que está nos céus vos tratará, se cada um de vós não perdoar o seu irmão do fundo do coração as faltas que tiverem cometido contra vós. Então são duas situações, né, em que Jesus coloca para os fariseus, né? Porque os fariseus foram lá tentá-lo. E eles gostavam de bastante dinheiro também. E ele coloca para ele duas situações. Qual que era correta? E como que foi feito, né, essa justiça? Aí vem um comentário. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres em relação ao próximo. Não há guia mais seguro sobre isso do que ter como regra fazer aos outros que desejamos para nós. Com que direito exigiremos de nossos semelhantes bom procedimento, indulgência, benevolência, dedicação, se não lhes damos isso? A prática destes ensinamentos morais orienta e conduz à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como regra de conduta e como base de suas instituições, entenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódios nem desavenças, e sim união, concórdia e benevolência mútua. Então aqui está uma regra para que a gente possa, uma regra, uma conduta, uma sugestão de como a gente pode viver feliz nesse mundo, né? Mudar a nossa conduta, mudar os nossos hábitos, mudar a nossa visão, o nosso pensamento.
Porque se nós tratamos as pessoas mal, por que nós queremos ser bem tratados? Se nós somos egoístas, por que nós queremos que os outros sejam generosos conosco? Então, é uma condição de duas medidas, onde a justiça precisa ser para os dois lados. O primeiro aqui da história, Jesus conta que devia muito mais dinheiro do que o outro que devia para ele. Devia muito mais dinheiro ao rei do que o outro que devia ao seu servidor. Então ele vai lá e pede, por favor, tenha misericórdia. E aí esse rei fala com ele, tá bom, eu perdoo a sua dívida. Só que ao sair daquele lugar, ele já encontra com um que devia a ele. E ele não usa da mesma misericórdia. Mesmo ele pedindo, este segundo pedindo para ele que tivesse paciência, assim como foi as mesmas palavras. E ali ele manda prendê-lo. E aí as pessoas que viram não aceitaram, porque isso é o que acontece na nossa vida, ao nosso redor. E foram lá contar para o rei e falaram como que foi o tratamento que ele fez. E o rei fez da mesma forma com ele. Assim eu acredito que é a nossa vida. Porque conforme a gente faz com os outros, é o que nós vamos estar recebendo. Nós lemos ontem também no pensamento, sobre o pensamento, que vai retornar para a gente na mesma medida em que a gente passar para o outro. Vai vir da mesma forma, né? Do contrário, a ignorância nos domina, a dor nos acompanha e toda a sorte de problema nos coage, até o tempo explodir nossas qualidades guardadas no seio da própria vida. Então, nós precisamos estar fazendo a nossa parte para que tudo possa melhorar a nossa volta. Só depende de nós mesmos, não depende de mais ninguém. Ser justo com o outro é sentir a justiça perto de nós. E amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros que gostaríamos que fizesse por nós. Então, se a gente já começa a fazer isso na nossa vida, ao nosso entorno tudo começa a mudar. Sempre terá aquele que ainda não fez essa modificação, mas porque ainda continua nessa ignorância de achar que ser tudo primeiro para ele, que precisa ser dessa forma. Isso é uma condição de ignorância. Que nós possamos abrir nossa mente, abrir nosso coração, para que a gente entenda que tudo virá à nossa volta, voltará para nós, conforme o que a gente fizer para o outro. Então fica assim, a gente possa lembrar dessa lição que Jesus vem trazer, essa parábola, para que a gente possa lembrar como que nós deveremos, como será o melhor para nós agirmos na nossa vida.
amar ao próximo como a nós mesmos. E nós precisamos aprender a nos amar, querer o nosso bem. E querer o bem do outro é querer o nosso bem também. Porque se o outro que está tão próximo a nós estiver bem, nós teremos paz para estar junto com ele. Por isso que a questão sempre é uma questão de inteligência, de bom senso, de carinho, de amor. E nós temos tudo isso dentro de nós. Que nós possamos deixar a luz brilhar dentro de nós, para que a gente possa ter luz própria para entrar no reino de Deus. Vamos fazer nossa oração, agradecendo a Deus por tudo que Ele nos faz. Que nós possamos sentir a presença de Jesus na nossa vida, nas nossas palavras, no nosso olhar, no nosso ouvir. Meu Jesus Cristo esteja junto conosco. Hoje e sempre. Vou colocar aqui o Salmo 23. Para que a gente possa lembrar o quanto Deus é bom, Deus é justo, o quanto Ele está junto conosco. Às vezes eu escuto as pessoas encaminham, né, para a gente alguns áudios, né, e falando da forma como fala, fica parecendo que Deus não é justo, não é bom, não é misericordioso. A gente sai das características de Deus. E aí a gente entra na característica nossa, julgando Deus, onde a gente acha que Ele vai nos punir, vai vingar, vai O que nós pais fazemos às vezes com os filhos. Deus não faz aquilo que a gente faz. E nós julgamos Deus conforme nós somos, que pune, que tem ciúmes, que não tem misericórdia, né? Esse Deus é muito maravilhoso, Ele é muito misericordioso, Ele só espera, a única coisa é que Ele espera que nós entendamos o que nós precisamos melhorar. Cansado de sofrer, erguemos e voltamos para Ele novamente. Então, o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da chama da morte, da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença de meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Entender o que a gente lê, o que a gente fala, o que a gente ora, o que a gente pede. Prestar muita atenção nisso, para que a gente possa sentir segurança, confiança e não medo, porque Deus não está aqui para nos fazer medo. Ele nos instrui para que a gente
entenda a realidade das coisas para que a gente possa encontrar o caminho certo, porque está tudo nas nossas mãos. Ele colocou tudo na nossa consciência. Aqui está na nossa consciência. Então nós precisamos agora só atender. Muito boa noite, tenham todos linda noite de bons sonhos, de bom sono. E amanhã, uma linda segunda-feira. Tenha um bom dia para quem vai estar vendo amanhã. Que seja um lindo dia, tá? Que todos possam descansar, possam sentir recompondo as energias, as forças necessárias para amanhã ser um lindo dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, por tudo. Deus é Pai, Deus é força, Deus é poder. Obrigada, Deus. Beijo no coração de todos. Com Deus.